A maioria das ideias brilhantes não morre porque a premissa era ruim. Elas morrem porque, tipo, quem teve a ideia gastou meses de vida e muito dinheiro construindo algo que ninguém queria. Uhum. Dezenas de milhares de dólares em um produto perfeito, mas inútil para o mercado. Exato. É um cenário trágico, muito comum e, sinceramente, totalmente evitável. E é isso que traz a gente para a exploração de hoje. Bem-vindos aqui Nos Acompanha. Essa é a dura realidade do abismo entre a teoria e a prática, sabe? O cérebro humano adora o potencial infinito de um conceito que só existe na imaginação. Tudo funciona perfeitamente na nossa cabeça, né? Nossa, com certeza. A empolgação de ter uma ideia brilhante é ótima, mas o pavor de não saber se ela vai funcionar no mundo real é enorme. Pois é. E o momento em que esse conceito precisa enfrentar o mundo real é onde a maioria das inovações desmoronam, geralmente por falta de um processo claro para testar essa realidade. Bom, hoje nós vamos analisar a fundo o quinto passo crucial de um processo conhecido como produto enxuto, o famoso método Lean. O foco desse passo é a criação, o teste e a iteração de um MVP, o produto mínimo viável. Ah, o MVP. O terror e a salvação de muita gente. Sim, a nossa fonte é um guia bem detalhado sobre como transformar essas ideias abstratas em protótipos tangíveis sem esgotar todos os recursos. A nossa grande missão aqui é desmistificar a prototipagem para a nossa audiência. E o ponto de partida para qualquer equipe precisa ser entender que, olha, o MVP não tem nenhuma relação com o perfeccionismo. Muito pelo contrário. Mostrar em vez de apenas contar, certo? Isso. Trata-se de aprendizado tático, uma redução rigorosa de riscos. A filosofia muda de tentar convencer as pessoas com discursos longos ou documentos gigantes para colocar algo diretamente nas mãos delas. Certo, vamos desvendar isso. Como a gente sai do campo das ideias e constrói algo para as pessoas testarem sem ir à falência no processo? Porque, historicamente, a apresentação de slides era o porto seguro de quem criava, não era? A apresentação de slides é muito segura porque, bom, ela não pode quebrar na mão do usuário, mas ela também não ativa a mesma resposta cognitiva. Como assim? É que quando alguém descreve um produto, quem está ouvindo processa a informação de um jeito lógico, tenta imaginar o uso. Mas quando esse alguém entrega um protótipo, seja físico ou digital, nas mãos da pessoa, A reação muda. muda totalmente. Deixa de ser analítica e passa a ser instintiva. As frustrações, as dúvidas reais e os momentos de confusão aparecem na hora. E para chegar nesse nível de resposta sem gastar uma fortuna, a fonte fala que o desenvolvimento do MVP se baseia em dois eixos fundamentais: fidelidade e interatividade. Exatamente. A fidelidade, no contexto de design, é o nível de detalhamento visual, sabe? O quão próximo o protótipo tá da aparência final. E eu fico impressionado porque a fonte sugere que uma fidelidade muito alta logo de cara pode ser um problema. E essa é uma observação crucial. É bem contraintuitiva, né? Porque pensa bem, se uma equipe constrói um protótipo de aplicativo impecável, com cores perfeitas e uma tipografia linda, e entrega isso para um testador. O testador acha que já está pronto. Isso. O cérebro dele assume que o produto está finalizado. Então, o feedback vai ser sobre detalhes superficiais. O testador vai virar e dizer, eu não gostei muito desse tom de azul. O que não ajuda em nada nessa fase. Não ajuda. Mas se a equipe usa um wireframe, que é um esboço de média fidelidade, algo que parece claramente inacabado, o testador entende que a estrutura básica é o que está sendo avaliada. Ah, claro. E aí o feedback passa a ser algo como: eu não entendi por que eu preciso clicar aqui para ir para o carrinho de compras. O que é infinitamente mais valioso do que discutir a cor de um botão. Com certeza. E aí entra a questão da interatividade. O testador precisa sentir que o sistema responde. Para isso, a fonte destaca ferramentas de wireframing, tipo o Balsamiq, né? O Balsamiq é ótimo para isso. Ele permite criar mockups de média fidelidade que são clicáveis. É uma sacada muito engenhosa. Tem uma analogia genial no texto sobre isso. É como dar um tour guiado por um edifício em construção. O prédio inteiro não está pronto. A maioria dos cômodos não tem piso ou teto.
Sim, seria perigoso soltar alguém lá dentro. Exato! O corretor não solta o cliente lá para correr o risco de cair no poço do elevador. Ele guia a pessoa só pelos 2 ou 3 cômodos que já estão pintados e com móveis, para dar a sensação do espaço. E no desenvolvimento de software, esse tour guiado é a essência do protótipo clicável. A equipe não precisa programar um banco de dados gigantesco, sabe? Ou configurar servidores. Nem escrever milhares de linhas de código. Nada disso. Eles desenham uma tela estática, botam um botão falso ali e configuram esse botão para carregar outra tela estática. O testador clica e tem a ilusão completa de que está funcionando. E o sistema parece processar tudo, mas no fundo é só uma navegação básica de hiperlink. Isso resolve super bem a vida de quem cria app. Mas e no mundo físico? O hardware sempre foi o pesadelo de todo mundo. Pois é. Se a inovação for uma ferramenta ergonômica ou uma peça de carro, criar protótipos físicos sempre foi terrível, logisticamente falando. O que é fascinante aqui é o seguinte: a gente está vendo uma total democratização da manufatura acelerada. Tudo graças à acessibilidade de recursos universitários. A fonte menciona especificamente locais como a TherapyWorks e o MakerBot Innovation Center, não é? Isso mesmo, porque olha, se a gente voltar algumas décadas, testar uma peça de hardware exigia enviar o design para uma fábrica, a equipe pagava milhares de dólares por um molde de injeção. E esperava semanas rezando para o design estar certo. Se tivesse um erro de 1 milímetro, o molde ia para o lixo e o custo se repetia. E hoje o cenário é outro. Uma pessoa simplesmente pega um arquivo digital CAD, envia para um desses laboratórios de inovação e usa impressoras 3D industriais. E pagando literalmente alguns dólares pelo custo do plástico, né? Do filamento consumido. É bizarro. Um processo que drenava o orçamento e levava meses, agora é feito no mesmo dia, pelo preço de um almoço. E esse mecanismo de economia sustenta todo o movimento do produto enxuto. O objetivo é falhar de forma rápida e barata. Aprender o que não funciona antes de queimar capital real. Preservar energia financeira para o que o mercado validou de verdade. Bom, chegamos ao momento da verdade. O edifício parcialmente construído está pronto. O app falso está rodando ou a peça de plástico esfriou e está pronta. Agora o jogo muda. Muda inteiramente. Não é mais sobre a construção, é sobre a audiência. Porque se entregarmos esse protótipo brilhante para a pessoa errada, os dados vão ser lixo, né? Totalmente lixo. A regra de ouro absoluta do teste de MVP é que o feedback tem utilidade zero se não vier do seu mercado-alvo. E o material traz um aviso bem estrito sobre isso. Sobre a tentação de mostrar o projeto para a família. Pais, colegas de quarto. Eles tendem a ser péssimos testadores. E não é só porque não entendem do assunto, tá? Mas espera aí. Eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Digamos que quem criou o produto tenha uma mãe no mundo corporativo. Tá. Ou digamos um professor universitário super experiente se oferece para analisar o protótipo. Por que a gente deveria ignorar o conselho de pessoas tão inteligentes? Todo feedback não é um bom feedback? Isso levanta uma questão importante. É sobre a psicologia humana e os vieses que a gente carrega sem perceber. O valor do feedback não depende da inteligência da pessoa. Depende do quê, então? Do alinhamento dela com a dor que o produto resolve. Vamos olhar para o viés emocional primeiro. O cérebro de um familiar entra no modo de preservação social. Eles não querem te magoar. Eles veem o esforço, né? Sim, sabem o quanto aquilo significa. Então o feedback instintivo vai ser cheio de encorajamento. Eles não estão avaliando com aquele egoísmo frio de um consumidor real. Claro. O consumidor real não está nem aí se a equipe passou 3 noites sem dormir programando um botão. Ele só quer saber se aquilo resolve o problema dele. Exato. E no caso do professor, experiente. Aí é o viés acadêmico. Um especialista vai avaliar a elegância da solução. Ele vai procurar a sofisticação na engenharia. Mas a elegância técnica quase nunca é o fator de decisão no mercado de massa. Entendi. Se mudar o design para agradar o professor, corre o risco de ficar complexo demais para o usuário comum. Indispensáveis. A fonte enfatiza que é necessário investigar o testador antes de sequer mostrar a primeira tela do protótipo. É um funil básico de vendas. É garantir que a pessoa do outro lado da mesa é realmente um cliente em potencial. Precisamente. E depois que a pessoa certa está na sala, com o protótipo na mão,
É a arte de fazer perguntas que dita a qualidade dos dados. E como criadores, a gente tem aquele desejo subconsciente por validação, né? Nossa, muito! E isso aparece quando a gente formula perguntas que induzem a resposta. Aquelas perguntas onde o ego implora por um elogio. A fonte cita uns exemplos clássicos, tipo, foi fácil navegar por essa tela, né? Ou, você adorou esse design inovador, não adorou? Desse jeito, você já está colocando as palavras na boca da pessoa. A única saída educada para ela é concordar com a cabeça e dizer sim. O que gera um falso positivo terrível. Sim. A equipe volta para o escritório comemorando, achando que é um sucesso, quando na verdade só criaram uma situação de pressão social na sala. E o guia orienta a evitar, não só as perguntas indutivas, mas qualquer pergunta fechada, de sim ou não. Porque o objetivo não é fazer um checklist, é ter uma discussão sem filtros. E como a gente extrai isso na prática? Usando perguntas abertas. Em vez de perguntar se foi fácil, você pergunta: qual foi a sua principal frustração ao tentar completar essa tarefa? Ou pedir para a pessoa narrar o que está pensando, né? Tipo, o que você espera que aconteça se clicar nesse botão? Isso. Mas a ferramenta mais poderosa é simplesmente perguntar por quê. Se o testador diz que não gostou de algo, perguntar o porquê obriga o cérebro dele a articular o problema. É aí que nascem os melhores insights. E para não esgotar todos os contatos do mercado-alvo de uma vez, a fonte recomenda realizar os testes em ondas. Grupos pequenos, de 5 a 10 pessoas por vez. Essa tática é inteligentíssima. Permite refinar não só o produto, mas a própria pesquisa. É uma meta-iteração. Tem um exemplo prático bom para isso. Digamos que a equipe está fazendo uma balança inteligente para cozinheiros. E na primeira onda, a pergunta de triagem foi: você cozinha em casa regularmente? E aí os testes acontecem e o feedback é horrível. As pessoas acham inútil. Exato. E aí a equipe descobre que o filtro estava errado. Eles deviam ter perguntado: você faz confeitaria de alta precisão em casa? Porque quem faz o arroz com feijão básico não liga para a precisão de gramas. Mas o confeiteiro amador precisa muito. Essa primeira onda de teste salvou a equipe de gastar tempo com a galera errada. Ajusta a triagem, corrige as perguntas indutivas que escaparam e chama o segundo grupo. Cada ciclo de 5 a 10 pessoas torna tudo mais eficiente. E isso leva a gente direto para a fase mais brutal dessa metodologia. Imagina que todo o cuidado foi tomado. Fidelidade certa, público certo, perguntas perfeitas. E o mercado te dá um balde de água fria. Um sonoro balde de água fria. Eles não veem utilidade no projeto. Mas o que a fonte faz brilhantemente aqui é desarmar o pânico. O encaixe produto-mercado não é algo que se acerta de primeira. Não, de jeito nenhum. É um processo iterativo e meio caótico mesmo. Receber um feedback ruim não é fracasso. É a metodologia funcionando. Recuar 1, 2 ou até 3 passos é normal e esperado. A equipe pode ter que voltar atrás em recursos ou repensar a proposta de valor. Ou até descobrir que a dor real do cliente é completamente diferente daquela que iniciou o projeto. E é por conta dessas revoltavoltas que a documentação é tão vital. O guia insiste em catalogar por que cada mudança foi feita. Porque a memória falha, né? Se você remove uma função em março, quando chegar outubro, ninguém na startup vai lembrar o motivo exato. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O material traz um exemplo fenomenal de uma startup que viveu isso. Lançaram o primeiro MVP, ouviram críticas e mudaram. Lançaram um segundo, pivotaram de novo. Sim, e no final das contas, depois de meses, os dados revelaram que a resposta certa era voltar atrás e reintegrar as coisas do mesmíssimo primeiro MVP. O que seria impossível de fazer sem bons registros. Sem documentação, voltar ao início seria pura adivinhação. Eu achei muito parecido com o GPS de um carro recalculando a rota. A jornada iterativa é isso. Se você entra numa rua sem saída, o GPS não diz que o carro quebrou e a viagem acabou. Ele só diz recalculando. Exato. Ele entende as coordenadas e acha um caminho melhor. Dar passos para trás não significa que a ideia morreu. Se conectarmos isso com um panorama mais amplo, a genialidade do MVP é que ele funciona universalmente, seja para software, hardware ou serviços.
É a ponte entre a suposição e a confiança do mercado. O objetivo final desse processo iterativo é obter um alto grau de confiança antes de investir o dinheiro pesado, a eliminação do achismo, Deixando a família de fora e usando perguntas abertas. e abraçar o recuo iterativo como parte do progresso. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo? Significa que adotar essa mentalidade poupa tempo, poupa dinheiro e muito sofrimento emocional. Garante que a inovação seja baseada na realidade e não só em suposições. Exato. Mas antes de encerrarmos, eu sei que você tem uma provocação final sobre isso. Tenho sim. É algo que não está explícito no texto, mas vale a pena pensar. Se o objetivo do MVP é ser mínimo e falhar rápido, como quem empreende deve equilibrar a necessidade de lançar algo inacabado com o risco de causar uma primeira impressão ruim, uma impressão que pode danificar a marca antes mesmo do lançamento oficial? Essa é a grande contradição do modelo de falha rápida, né? Um pensamento excelente para nossa audiência digerir e refletir. Equilibrar agilidade e reputação é um desafio enorme. Muito obrigado a quem esteve com a gente nessa exploração aprofundada de hoje. Foi ótimo. Muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau!